Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família, para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. E no dia de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a minha conversão à Igreja do Senhor. Eu lembro quando eu era criança, eu peguei uma Bíblia que a minha mãe tinha em casa, abri, comecei a olhar, comecei a ler a primeira página, era criança ainda, era bem jovenzinho, talvez tivesse aí meus 7, 8 anos, e isso ficou na minha cabeça, isso aí ficou na minha memória desde então. E aí um dia, passado alguns anos, eu fiquei sabendo que existia céu e inferno, e isso me deixou com muito medo. Fiquei com muito medo de repente morrer e ir pro inferno. Aí eu conversei com a minha mãe ela é espírita, e ela falou, não, fica tranquilo, não tem céu e inferno não. Tudo conversa, isso aí não existe. Fica tranquilo, filho, não existe não. E isso me deu uma pseudo paz. Fiquei na paz, fiquei tranquilão, falei assim, já que não tem céu e inferno, tá tranquilo, tá de boa. Só que, ao passar do tempo, eu fui querendo entender um pouco mais o que isso aqui queria dizer, né? Aí encontrei um amigo meu que trabalhava comigo e ele me falou de Jesus. E eu falei, opa, eu acho que agora que eu tenho que aprender um pouco mais de Cristo. Antes disso também, eu já havia feito crisma, primeira comunhão na Igreja Católica, mas não consegui entender o que a Bíblia dizia. Aí, esse amigo meu, um grande amigo meu, Jorge, aliás, um grande abraço para você, Jorge. Você foi um instrumento de Deus na minha vida, e ele sabe disso, já falei isso para ele. E, e aí ele me convidou para fazer parte da Igreja Presbiteriana. Aí fui lá, comecei a frequentar os cultos, comecei a querer entender um pouco mais sobre isso. E aí eu ficava para a escola dominical. Na escola dominical, eu era o mais jovem de lá. Acho que eu tinha uns 19, 20 anos e só cabeça branca lá, que ficava para a escola dominical. E eu ficava lá perguntando, ouvindo, tentando entender alguma coisa. E nisso também tinha um grande amigo meu, que chama Rafael, que tem um pai que tinha, infelizmente, ele faleceu de Covid, que me ensinou muito sobre a palavra de Deus. E eu dou graças a Deus pela vida do Hélio Clemente, que é um grande amigo meu, irmão, parceiro mesmo, que infelizmente o Covid o levou, mas o legado dele ainda está permanente aqui no meu coração. E ele me ajudou muito na minha conversão, me ajudou bastante no meu entendimento bíblico. Li alguns livros também, mas ainda assim a minha vida não estava completa. Eu queria porque queria entender esse livro. E eu via que eu ainda não tinha o entendimento completo dele. Eu queria entender, porque eu sabia, tinha a convicção de que a Bíblia era o livro da vida, e eu tenho certeza, e eu tinha certeza no meu coração que eu deveria aprender isso aqui para conseguir viver da forma como Deus assim prescreve. Eu selecionei aqui uma passagem para a gente ler, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz o seguinte, ó. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens.
Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então aqui Salomão, no livro que ele escreveu, muito provavelmente foi ele que escreveu, Provérbios de Salomão, né? Ele escreveu que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Então, nós devemos ter respeito para com o Senhor, respeito para com Deus. E isso é o que? É o princípio da sabedoria. Então, quando nós temos esse temor, esta reverência a Deus, nós temos o princípio da sabedoria. Porém, todo princípio tem um fim. Então, o final é sempre junto com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a sabedoria de Deus. Este é o conhecimento de Deus. É o Verbo encarnado. Então, quando eu comecei a querer aprender sobre a palavra de Deus, eu me esmerei, tentei de todas as formas tentar aprender. E aí depois que eu adquiri algum conhecimento, fui também, quando a gente adquire um certo conhecimento, a gente vai vendo as coisas erradas nas congregações que a gente vai. Então, eu ia lá, olhava, às vezes vinha as coisas erradas, simplesmente saía da igreja, tentava encontrar uma outra que fosse mais próxima da Bíblia. Então, eu fui em várias igrejas, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja católica, fui no espiritismo, fui na igreja do Nazareno, fui em várias denominações. Porém, nenhuma conseguia me mostrar a verdade. E nesse meio tempo, eu estava vivendo um momento não muito bom na minha vida, e aí eu fechei a porta do meu quarto, comecei a orar ao Senhor, orei a Ele, clamando a Ele, chorando, falando assim: Senhor, se a tua igreja, se a igreja verdadeira do Senhor estiver aqui na terra, me mostra que eu quero ver, eu quero fazer parte da igreja verdadeira do Senhor. Então, depois que eu me derramei, chorei, me humilhei no meu quarto, Deus me mostrou nessa semana, na semana que eu me humilhei, uma plaquinha que eu já tinha visto outras vezes, mas não tinha dado a devida importância. Estava escrito ali: curso de teologia, gratuito. Fui lá, como quem não quer nada. Eu lembro que isso foi, acho que no sábado. Eu peguei, já liguei, entrei em contato com o pessoal, falava: já vai começar segunda-feira esse curso de teologia. E aí, como diz aqui no versículo 2 desses provérbios aqui de Salomão, que diz o seguinte: a sabedoria, os provérbios, a palavra de Deus, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então, eu fui buscar justamente essa sabedoria para me dar o direcionamento na minha vida, para eu ter o bom senso, para eu conseguir entender a minha função aqui nesta terra. E aí eu fiz essa primeira aula. Eu lembro que eu fui meio que até com um pezinho atrás, assim, falei: vamos ver qual que é dessa aula. Porque eu já sei muito da Bíblia, não sei o quê, se de repente for alguma coisa que vai contra a Bíblia, eu simplesmente vou virar minhas costas e vou embora, né? E aí fui fazer essa primeira aula. Fui fazer a primeira aula de teologia. Aí, meus amigos, quando eu vi que o professor abriu a Bíblia, falou tão somente o que estava escrito, me ajudou a compreender nesta primeira aula perfeitamente aquilo que eu
gostaria de entender que a palavra de Deus, pura e simples, sem denominação. Depois que eu terminei essa primeira aula, eu fiquei pasmo. Tanto que depois chamei a minha namorada na época, que agora é minha esposa, né? Minha mãe também, para fazerem o curso. E na 7ª aula, que era o curso referente ao batismo, referente ao perdão dos pecados, referente ao selo do Espírito Santo, eu me rendi ao Senhor. Fui batizado na água do Espírito. Entendi o propósito de Deus verdadeiramente na minha vida. E agora, graças a Deus, eu fui batizado no dia 15 de setembro de 2013. E é um dia inesquecível para mim, pois foi o dia em que eu morri para o mundo e comecei a viver para Cristo. E onde eu quero chegar com tudo isso? Que estes cursos de teologia estarão disponíveis a partir do próximo mês. É um curso que muda a vida da pessoa. Um curso que fala tão somente da Bíblia, nada mais e nada menos. Vou colocar o link aqui na descrição aqui dos vídeos. Vou colocar aqui os dias também, os horários, telefone para você entrar em contato, para você pelo menos tentar entender. Eu acho que assim, a oportunidade está aí. Eu acho que todas as pessoas devem ter a oportunidade, pelo menos a oportunidade de poderem aprender. E aí depois que entenderam o verdadeiro propósito que Deus tem para mim e para você, aí você toma uma decisão. Mas pelo menos você vai estar inteirado do evangelho puro e simples, sem denominação, sem nenhum tipo de maldade, porque aí eles vão mostrar exatamente na palavra de Deus e você que vai entender. Ninguém vai ficar falando para você, é isso, é aquilo. Eles vão ler a palavra de Deus, a palavra de Deus diz isso. O que você entende disso? Aí você vai ler e falar, opa, eu entendo isso. Opa, tá certo. E aí você vai compreendendo, ganhando cancha na palavra de Deus. E aí você vai começar a crescer espiritualmente. Então, esse aqui é só um vídeo para falar um pouco sobre a minha vida, cristã, minha caminhada cristã. E eu fico muito feliz de poder dividir isso com vocês. E, para mim, resolveu e muito a minha vida. Deus me ajuda a todo momento. E eu também quero transbordar isso para vocês. Porque eu sei que Jesus Cristo é o melhor, tanto para a minha vida quanto para a sua vida. Então, faça parte disso. Faça um curso de teologia, é gratuito. E o conhecimento nunca é demais. Porque como nós lemos aqui em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida e vou participar. Eu vou fazer esse curso novamente. Todo curso que tem, eu busco fazer porque toda vez isso me agrega muito conhecimento e vai agregar muito conhecimento para você também. Vou deixar mais uma vez os links de todos os cursos aí. Tem vários bairros, tem vários períodos que você pode fazer, até mesmo online. Então, é um curso que realmente vale a pena e vai mudar a sua vida, assim como mudou e ainda muda a minha, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, compartilha aí se você quiser, comenta aí, fique à vontade aí de comentar nos comentários. E tamo junto aí, até o próximo vídeo. Valeu!